segundos para começar. Já foi aqui. 1, 2. Então, boa noite, né? Eu acho que já está rolando. Vamos conferir aí. Conferir aqui, no meu não está rolando, não. Agora foi aqui. No meu. Então, boa noite a todos e todas que estão vendo agora, que verão depois. Mais um episódio aí, né? Esse terceiro episódio. Estamos aqui, impávidos como Muhammad Ali. Vamos lá. O tema hoje é colorismo, né? Eu fiquei pensando, e eu queria fazer essa fala inicial, já para a gente rodar aqui. Boa noite a todo mundo, Marcelo, Cleison e Anderson. Engraçado, eu fiquei pensando essa semana naquela música da propaganda da Faber-Castell. E aí ela tem uma frase bem interessante, né? Vamos todos numa linda passarela que numa aquarela, um dia, enfim, descolorirá. E aí eu fiz um comentáriozinho aqui, é claro que a música não é sobre relações raciais, mas eu vou colocar esse comentário, provocação inicial, beleza? Então, na aquarela brasileira, descolorir a gente foi um desejo e projeto do cidadão de cara bem pálido. Narciso tem espelho, não por vaidade, mas por insegurança. Faz tempo que a onda é recolorir a pátria, me chamando de tinta fraca, moreninho, pardo, tons de preto que colorem a nova velha aquarela brasileira. O que fazer sobre o colorismo? Esse é o nosso tema hoje. Está aberta a roda, pessoal. Colorismo. E aí? Boa noite, gente. Boa tarde, bom dia, dependendo do horário que alguém for assistir esse canal. Primeiro, dizer que estou feliz de mais uma vez estar aqui com vocês, com meus amigos de fé, meus irmãos, camaradas, né, para tocar nesse assunto que ele é polêmico, mas quando eu ouço esse tema colorismo, pode até parecer engraçado, mas eu lembro de uma bermuda que eu tinha. Uma bermuda listrada que eu usava, e usei muito, muito, durante muito tempo. Só que, com o passar do tempo, ela foi ficando gasta, né? E aí, um certo dia, eu entrei num armazém que tinha lá na rua, armazém de Seu Del, e lá eu encontrei algo que vocês aqui já devem ter visto, um negócio chamado Tintol. E aí eu comprei esse Tintol, peguei a bermuda, coloquei na água quente e joguei o Tintol dentro dessa bermuda. Passado o tempo que a embalagem determinava, eu tirei e estava com a bermuda nova. Eu comecei a usar essa bermuda, passeava para cima e para baixo, com a bermuda com a nova cor, com a nova tonalidade, mas no final das contas, eu sabia que aquela bermuda era velha, não era uma bermuda nova. Então, quando eu vejo esse tema colorismo, é essa mesma sensação que eu tenho. É como se a gente estivesse discutindo algo que já foi discutido há muito tempo, né? Que existe uma grande literatura em torno disso, que é a questão da mestiçagem, a questão do mulato, né? Então, eu vejo o colorismo como, no primeiro momento, como essa bermuda que eu tinha, que ela foi pintada com aspecto de novo, mas não deixava de ser a minha velha bermuda surrada que eu usava, né? Então, para começar o debate sobre colorismo, era isso que eu queria deixar de provocação para vocês, e ao longo do debate a gente vai apresentando outros aspectos interessantes para mim dessa discussão. Marcelo já deu um bicão aí, né? Já entramos dando bico, já segura a bola aí, né? Esse Marcelo é barril, velho. Olá. Pois é. Bom, colorismo, toda vez que eu ouço falar desse termo, é um termo que, na verdade, ele tem sido cada vez mais comum nos últimos tempos. Mas toda vez que eu vejo o termo, eu lembro sempre daquele livro de Kabengele Munanga, que é Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil. Não consigo fazer uma associação que eu não veja o argumento principal desse novo termo, ou desse termo que é pegar emprestado, com aquilo que já foi escrito por Kabengele, né? Agora, eu fico na relação proposta, né?
e o diagnóstico tem uma proposta em relação a isso. E vamos ver se a gente começa esse debate tentando, primeiro, identificar os princípios que norteiam e ver se existe alguma proposta em relação a isso e o que fazer com essa proposta. Boa noite. Boa noite. Boa noite, todo mundo. Então, esse exemplo de Marcel aí agora foi ótimo, né? Eu gostei, Marcel. O exemplo da bermuda. Então, talvez aí uma velha questão, né, que esteja sendo requentada agora, né? Volta aí para a gente ter que debater novamente. Eu não posso deixar de dizer que eu me vem à cabeça aí, eu penso que é uma estratégia muito perversa nisso, né? Essa questão do colorismo. O que mais me preocupa, no final das contas, é quais são as implicações políticas do colorismo, né? Dessa ideia de colorismo. Essa é a minha preocupação. Eu acho que é verdade que é uma questão requentada, que é uma questão que inclusive o movimento negro já discutiu isso muito bem, os intelectuais, é a questão da mestiçagem, enfim, do pardo, e por aí vai. Até aquela música que eu estava comentando com vocês há pouco aí de Caetano e Gilberto Gil, né? Haiti, os quase brancos, quase pretos e quase pobres, e por aí vai. Essas coisas. Enfim, né? O colorismo já estava aí, né? Digamos assim, talvez com outros nomes, mas já estava aí a questão. O que me preocupa hoje, né, preocupa no sentido mesmo de me ocupar disso, de me preocupar disso, é justamente as implicações políticas que isso pode ter, né? Ou que isso tem. E aí a gente tem hoje alguns intelectuais, né, e algumas intelectuais defendendo com certa veemência o colorismo, né, usando essa categoria com cada vez mais intensidade, inclusive criando uma certa hierarquia, né, no sentido de quem é mais preto ou não, de acordo com a sua cor apenas, e desvinculando disso a sua prática também, né, a prática da pessoa. Então, por você ser mais preto, ser mais retinto, você ser mais retinto, você é mais preto, enquanto uma pessoa supostamente mais clara, né, é uma pessoa menos preta. Embora, de repente, a pessoa mais retinta tenha poucas práticas pretas, digamos assim, preto, e a pessoa de pele mais clara tenha mais prática do que essa pessoa. Enfim, essas questões que podem aparecer, mas aí talvez o principal seja quais são as implicações disso nas políticas públicas, nas políticas de ações afirmativas étnico-raciais também. Quais são as implicações do colorismo nisso aí? Essa é a minha questão, na verdade. Beleza, eu quero retomar essa questão que o Cleison coloca, mas eu estou considerando que talvez algumas pessoas que venham assistir ou que estão assistindo ainda não se situaram bem, né, em relação ao tema. Então, talvez fazer não é uma arqueologia do conceito, longe disso, mas eu acho que a gente pode tentar situar um pouco melhor o fenômeno. Vocês começaram aí e, bom, a gente já está claro para quem viu até aqui que nós temos uma crítica em relação ao conceito, né? O contraponto talvez fosse o camarada que não pôde participar hoje aqui, que seria Marlos, que é Marlos. Mas, então vamos pegar duas camadas, pelo menos, né? Você tem aí a palavra, o colorismo, e pelo menos duas instâncias, digamos assim. Uma é a experiência, né? A experiência desse indivíduo de pele clara, que pejorativamente, nesse processo colonial, ficou classificado como o mulato, né? A gente sabe que desde sempre há toda uma experiência mesmo social diferenciada para esse indivíduo, que está dentro da experiência do racismo, mas é manipulada
e articulada de uma forma muito singular. Você encontra na literatura que vai do livro clássico Jacobinos Negros, que dedica todo um pedaço para falar sobre o lugar do mulato, né, como um agente, vou chamar aqui, ambíguo no processo da Revolução. A própria literatura no Brasil também, né, tanto a literatura em si, que passa desde caras racistas como Gregório de Matos, né, na sua poesia satírica, falando do mulato desavergonhado, né, desse cara que quer se identificar com o mundo branco. Então, eu quero dizer aqui que, bom, existe uma experiência, né, a experiência vivida por esse indivíduo que o colonialismo chamou de mulato, é o indivíduo negro, evidentemente, e existe a outra dimensão, que é a dimensão teórica, né, como se apropriar dessa experiência, e aí vários conceitos foram sendo elaborados ao longo do tempo para dar conta, ou para tentar dar conta disso, né. Tem a própria ideia de miscigenação, mestiçagem, né? Toda uma elaboração eugênica, né? Que a gente até brincou aqui no começo, tentou embranquecer o Brasil. Então, pigmentocracia, né? Coisas que vão aí tentando construir uma leitura teórica dessa experiência que de fato existe, que é a experiência do indivíduo negro, mas que tem a pele clara. Então, eu acho que é importante que a gente, obviamente, não está negando a experiência, a ambiguidade e a tensão dessa experiência, mas fazer um pouco dessa exegese, digamos assim, do conceito, né? E aí eu quero fazer uma provocação, correndo o risco de estar sendo realmente superficial, mas eu acho que serve como debate, e se eu tiver, botem aí no chat ou nos comentários a posteriori. Eu acho que colorismo não é nem um conceito, tá? Eu acho que colorismo é uma noção que tenta dar conta de uma experiência, mas não é um conceito. Ele não tem a elaboração, né? Ele não tem um processo de construção intelectual que parte, por exemplo, de intelectuais, sejam orgânicos, sejam acadêmicos, de uma maturação que um conceito prescinde. Com isso, eu não quero, de forma alguma, dizer que o conceito só tem validade quando ele emerge da academia, não é isso. Eu quero dizer que um conceito, seja ele um conceito retirado da experiência por intelectuais ou pessoas ligadas aos movimentos orgânicos ou à academia, ele precisa de tempo de maturação. Nesse sentido, eu acho que eu não consegui mapear nem de onde veio exatamente, quando é que surge essa ideia de colorismo, por que ela surge, por que esses outros conceitos que tentam dar conta dessa experiência do indivíduo negro de pele clara, ele não serve. Então, eu gostaria de colocar aqui uma suspeição para a gente debater e não lidar com o conceito como se ele fosse um fato. A experiência, ela é um fato, mas a maneira de se apropriar dessa experiência, eu não tenho muita segurança para dizer que esse conceito é apropriado para lidar com essa experiência. Porra, Marcos, você silenciou todo mundo. Não, então, é uma ótima provocação. E aí eu acho que é um pouco isso, né? Talvez não tenha maturidade ainda, e isso está no âmbito da minha preocupação. Talvez seja uma ideia, né? Ou um conceito em construção, que a gente não tem uma maturidade. Por um lado, uma coisa, uma experiência, né? E aí, como eu até citei Marcelo, essa coisa requentada, né? Pode ser requentado, mas talvez tenha alguma coisa de nova aí, né? Alguma coisa que esteja em construção. E aí, eu acho que há tentativas já de se formar o conceito, né? Tem livros, foi lançado um livro recente aí. Não tive acesso ainda, que é só sobre colorismo, daquela moça que está lá no... Esqueci o nome dela. Mas Alessandra Devuski. Isso. Olha, até onde eu sei... Desculpe, Cleison, termine. Até onde eu sei... O termo colorismo ele surge num texto de Alice Walker, um texto do começo dos anos 80, em que o título está em inglês If the present looks like the past, what does the future look like?
O que quer dizer isso? Se o presente se parece com o passado, como será o futuro? Esse é o título do texto de Alice Walker. E depois, essa ideia de colorismo é retomado por outra autora americana chamada Melissa Harris Perry, que tem um livro chamado Irmã Cidadã, Vergonha, Estereótipos e Mulheres Negras na América. E aí trata também de uma questão, além dessa ideia do colorismo, trata a questão da negritude nessa relação, solidão da mulher negra, beleza negra, o que é beleza, qual é o padrão de beleza, uma série de coisas. E aí, pelo que eu vi, o termo surge a partir dessa ideia. Mas eu acho interessante voltar essa questão que Marcos falou, porque para mim é a questão que é tão importante quanto a divulgação dessa ideia. A gente vive num momento hoje, e eu me incomodo muito com isso, onde a gente tem cada vez mais lançado ideias como se fossem conceitos, e essas ideias que parecem ser conceitos, e muitas vezes são termos de coisas que são regras mesmo, como o Cleison fala, e se esgotam. Elas se esgotam, assim, elas se esgotam na medida em que você transforma essa ideia conceito em tudo, né? Quando você quer discutir, por exemplo, termos como empatia, lugar de fala, local de fala, linguagem neutra e tal e tal. Então, existe uma preocupação por trás dessas ideias, conceitos, dessas ideias, categorias, vamos dizer assim, mas existe uma... E aí é uma crítica, mas não pense que a forma como eu vou falar, ela vai soar arrogante ou pedante nesse sentido, não é. Mas o espalhamento dessas palavras, é porque eu não estou conseguindo encontrar um termo melhor, sem a devida crítica ou a necessária maturação dessas ideias, termos, fazem com que, em algum momento, essas palavras virem só, elas percam o sentido e a sua essência e virem só uma espécie de invólucro sem uma caixa sem nada dentro, né? Um invólucro sem absolutamente nada disso, nada dentro. E vire só geração de lero-lero, vire só palavras bonitas na boca de alguém que quer ganhar algum respeito, alguma notoriedade em relação a isso. E, enfim, quando a gente fala de colorismo, além dessa questão da categoria em si, outra coisa que a gente tem discutido muito nessa semana, para poder tentar se embasar em relação a esse tema, que é um tema espinhoso, mas eu vejo, primeiro, o colorismo parece que é uma questão, né, uma ideia com possibilidade de se ter uma categoria ou conceito que é endógena, ou seja, que é de dentro para fora, foi formulada pelas pessoas, por nós, negros e negras, para poder dar uma resposta que é a resposta do racismo. Nesse sentido, a gente pode, e aí é uma dúvida que eu tenho, eu posso estar errado, nesse sentido, a gente pode dar alguns tiros no pé, e a gente tem, em algum momento, tem apontado muito para o nosso pé, visando atirar. E a segunda coisa é que essa questão do colorismo, e isso me toca muito com uma questão que Marcos colocou, e eu não sei se ele vai desenvolver isso aqui, mas a noção que a gente tem sobre branquitude. Aí eu estou tentando inverter, em vez de falar de colorismo como problema dessa gradação de cor, porque o racismo faz com que todos estejam... O racismo incide sobre a gente da mesma forma, mas os pretos mais claros, eles têm alguns privilégios em relação aos escuros. Entende dizer? É preto de verdade quem é melaninado, os pretos de pele clara são os afroconvenientes, essas coisas bem, sabe?
E a gente da perspectiva da ideia da branquitude e da branquitude que incide sobre nós. E aqui, a proposta que eu quero fazer é não discutir o racismo pela forma que a gente já discutiu na primeira live, e sim discutir essa ideia de racismo, colorismo, ou seja, a categoria que for, ou a pseudo, ou a ideia que pode virar conceito, a partir dessa ideia de branquitude, bem como o Fanon fala, lá em Pele Negra, as Máscaras Brancas, como criação desse negro que a gente está o tempo todo querendo reafirmar. Depois daí, recriar ou recriar de privilégios. Anderson está picotando aí, deixa eu então interromper. Seguinte, o que ele... Então, Anderson trouxe uma questão aí relacionada ao tiro no pé, né? Que a gente pode estar dando. E eu entendo bem quando o Marcos toca nessa questão da importância de se discutir o conceito em si, mas eu queria aqui que a gente... Quer dizer, eu queria não. Eu vou falar uma questão que, para mim, é muito mais relevante, me toca mais, que é a implicação política desse conceito. E aí eu dialogando um pouco com o Cleison, né? Porque, assim, a quem interessa, nesse contexto atual, a retomada dessa discussão que já tinha sido, de certa forma, vencida lá atrás, pelo próprio movimento negro, pelos movimentos sociais, quando se considera negro a soma de pretos e pardos, né? Então, eu penso que trazer essa discussão à tona de novo sobre colorismo e essas gradações que um colega nosso chamava de preto degradê, não sei se vocês lembram disso, a quem interessa, né, essa discussão? Porque me parece que esse tema vir à tona nesse contexto é uma reação branca às ações afirmativas. Tá? É uma forma do branco continuar sendo aquilo que ele sempre quis ser, que é qualquer coisa. Né? O branco ele pode ser índio se ele quiser, ele pode ser preto se ele quiser, e ele é branco. Então, nessa discussão de gradação aí e de colorismo, ele acaba se colocando, quando for conveniente, como pardo, por exemplo. Então, eu gostaria que a gente invertesse um pouco essa questão do pardo, e não como o negro que pode passar para o mundo branco, mas o pardo sendo essa figura branca que pode passar para o mundo preto indígena quando lhe for conveniente, né? Então a gente precisa fazer um pouco dessa discussão, porque quando o movimento negro nós faltamos às ações afirmativas, a gente fez todo um arcabouço, uma discussão política que englobava os números, por exemplo, os efeitos do racismo também em cima dos pardos, né? Então, se a gente fizer o isolamento de preto e pardo, a gente pode se surpreender e acabar criando um problema que já tinha sido superado para nós, entendeu? E acaba dando margem para algumas aberrações acontecerem, como, por exemplo, as cotas serem até revisadas. E aí, de certa forma, nós acabamos tendo aquela velha discussão, quem é negro no Brasil, né? De novo, acaba caindo nesse lugar, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e discutir que, até na garantia, um debate que a gente tem muito interno, né? Na discussão sobre as comissões de validação, que, na verdade, a gente precisa dizer ao branco que ele é branco e só branco, sabe? Às vezes sinto, falta um pouco dessa coisa, que aí é política mesmo, de dizer as coisas como elas são. O branco, ele não é pardo, ele é branco. Entendeu? É assim que eu penso, e eu penso que essa discussão vindo agora desse jeito, com esse ar, como eu falei, de bermuda tinturada, da minha bermuda antiga, a gente corre esse risco de estar colocando em xeque uma conquista histórica que nós fizemos lá atrás, né? Então, eu trago essa discussão aqui. A quem interessa a retomada desse tema, né? Eu acho que isso é uma questão que a gente não pode perder de vista. Porra, Marcelo. E é isso, né, cara? Eu acho que é uma boa inversão aí, uma boa inversão. Porque, voltando à questão, né, que acho que Anderson apontou, nem sei, é do tiro no pé, né? Tiro no pé. E aí, a questão é se nós estamos dando, Anderson colocou, né, um tiro no pé e transformando em inimigo
aqueles que têm a pele um pouco mais clara do que do que a nossa, digamos assim, falando, olha, esse aí, né, é intergrupo, ele pode ser branco quando ele quiser ser, e esse tipo de coisa, em vez de chegar, né, e como, acho que como o Marcelo disse, fala, você é branco, cara. Esse é um tipo de crise que os brancos não têm, os brancos sabem que eles são brancos, né? E isso é uma coisa nossa, já é motivo para chegar e se pensar assim, olha, se você está em dúvida se você é preto, ou você é branco, você é preto, velho. Essa dúvida aí o branco não tem. E aí a gente, sei lá, velho, assiste novela. Quando você assiste novela da Globo, e você vê os personagens brancos e brancas, e você vê aquela luz incidindo sobre eles, né? Porque além de serem brancos e brancas, tem toda uma luz para tornar aquela branquitude mais evidente, mais branca, para ficar uma coisa alva, assim, sabe? Observe, fica aquela coisa bem alva. E agora a gente observa mais que tem os filtros, né? Aí de Instagram, essas porra tudo, que as pessoas ficam cada vez mais, né, com a pele mais clara, tal. Eu conheço várias pessoas, né, pessoas pretas que no Instagram estão mais clarinhas, né, e que a gente sabe, né, que é preto na real, tal. Mas eu quero dizer o seguinte, essas pessoas a gente olha para tá mais clarinha, tá mais é preto, velho. E a gente também não tem muita dúvida sobre isso. O branco, ele não tem esse tipo de crise de jeito nenhum, velho. Ele pode falar assim, não, sou descendente de alemão, de italiano e por aí vai, mas aí não tem dúvida que ele é branco, entendeu? Então, já o fato da gente ficar discutindo entre a gente, né, o colorismo, quem é mais claro e quem é mais escuro, e a partir disso está determinando, né, quem é mais preto, quem tem mais africanidade, quem tem menos africanidade, inclusive eliminando muitas vezes a biografia das pessoas, né? Eliminando a trajetória de vida das pessoas, como se a negritude estivesse apenas, né? Apenas na cor e na pele assim, né? De forma superficial que eles possam determinar. Isso é uma coisa nossa, digamos assim. Uma coisa nossa que eu digo, uma coisa que foi introjetada na gente. A gente fica meio que comendo essa pilha às vezes. E acho que é que vem o tiro no pé, né? As implicações estão aí. Estou vendo no chat aqui, depois a gente tem até que conversar trocar essa bola, com o que você está comentando, que a revisão das cotas estão aí. E esse movimento que está acontecendo é um movimento perigoso, a gente tem que ficar atento, que é um tipo de movimento que pode simplesmente se voltar contra a gente. Outro dia saiu uma reportagem aí falando sobre a quantidade de pessoas mortas por Covid e os pretos eram os últimos, porque antes disso tinham os brancos e os pardos. Então, e aí qual a implicação disso? Depois eu tenho que se perguntar qual a justificativa então de você ter políticas afirmativas étnico-raciais para pretos e indígenas, já que tem uma categoria aí que é a categoria pardo, que não é preto, que não é índio, que não é nada assim específico. Isso, acho que Cleison conseguiu. Eu acho que Cleison conseguiu explicar de uma forma mais didática que eu estava tentando falar. Trazendo aquela frase, a gente já trouxe essa frase na nossa primeira live, na live de apresentação, mas eu gosto sempre de falar dela, porque eu acho que ela é importante quando a gente está discutindo essas dimensões. O que é que você vai fazer com aquilo que fizeram de você? É muito fácil falar do racismo enquanto uma categoria ou de algo que vem de fora para a gente. Agora, o que é que a gente vai fazer com o racismo que foi plantado nas nossas cabeças e transformou a gente no sentido de a gente dividir em gradação de cor e, a partir disso, estabelecer os privilégios daqueles que têm a pele mais clara do que a nossa? De onde veio isso? De onde vem esse embasamento para você afirmar, que é o que Marcos coloca lá no começo dessa live? De onde vem esse embasamento para você afirmar isso e você colocar isso dentro de um conceito e esse conceito se transformar numa categoria?
como a gente fala de classe, como a gente fala de negro, como a gente fala de branco, como a gente fala de qualquer outra coisa aí que está na boca do povo. Até que ponto isso é interessante na discussão sobre a mitigação ou o fim desse racismo que a gente quer dar conta, dar fim? Falar desse tipo de coisa sem categorizar interessa a gente ou interessa a pessoas, a gente enquanto grupo, ou interessa a pessoas dentro desse grupo com outras finalidades? E aqui eu estou falando de nós para nós, mas também entendendo que isso é esqueci a palavra, mas é um resultado, essa palavra, é um resultado daquilo que fizeram com a gente, baseado nessa questão absolutamente racista. E tem uma coisa, a gente fala muito dessa dicotomia preto e branco, mas se você pega um indígena e pergunta para um indígena o que ele é, ele vai te dizer de onde ele veio, toda a raiz etimológica da família dele, ele vai te dizer qual é a etnia, ele vai te dizer o lugar de origem, ele tem um lugar onde ele se estabelece. O indígena sabe quem é indígena. Porque a gente tem que se valer por um conceito que nem é conceito pelo que a gente está se propondo aqui, não é nem uma categoria. A gente não tem nem terra, Cleison. A diáspora foi tão desgraçada que fez com que a gente viesse para outro lugar, a gente perdesse a dimensão do lugar de onde a gente veio, e a gente hoje fica catando referência para dizer que é preto. Aí eu mudei meu nome não é mais Anderson Oliveira, não. Meu nome é Anderson Ubuntu. Meu nome é Anderson Kemet Egito. De onde veio nessa história escravista gente de Kemet ou de qualquer outro lugar da África mais ao norte que veio para cá e parou aqui na Bahia? Ah, meu nome é Kwame Anderson. Kwame é um nome muito característico do pessoal da Costa do Ouro. Me diga de onde veio, de onde tem algum lugar aqui no Brasil onde tenha algum traço achante, algum traço fante. Ah, meu nome é... Sabe? A gente fica tentando trazer, e isso eu tô criticando aqui, mas isso em alguma medida é legal, é a reafirmação do seu lugar, mas é um lugar sempre construído. E é sempre construído a partir do olhar do outro, e esse olhar do outro é um olhar racista. E aí, esse olhar racista baseado nessa tal dessa branquitude aí, que criou esse termo negro, e a gente se apropriou desse termo negro, mas, em última medida, a gente não reformulou esse termo negro para transformá-lo num negro universal. A gente usa esse termo negro para fazer dicotomia a esse mundo branco, que no fim das contas é o mundo que a gente quer. Porque até isso a gente não consegue ter essa definição de mundo. Qual é o mundo que a gente quer? A gente quer ficar que nem esse povo que canta que quer dinheiro, fica jogando cédula para cima, fumando maconha, dizendo que é rebelde? A gente quer o quê? A gente quer o socialismo? A gente quer quiismo. E aí a gente para no tal de um colorismo. Entende o que eu tô querendo dizer? Muitos elementos, Anderson. E eu realmente temo que são importantes e eu temo que a gente não trabalhe esses elementos. E aí, por falar de muita coisa, a gente fica na superficialidade. Então, eu quero tentar pegar o que você diz, o que os caras dizem, e sugiro também que a gente comece a aprofundar, porque a gente abriu bastante o debate. Então, vamos pegar esses temas. Surgiu aqui identidade negra, surgiu aqui política pública, surgiu aqui, e aí a minha parcela para tentar aprofundar, quem se beneficia com isso, né? Bom, eu acho que em algum momento a gente acabou perdendo aquela dimensão que eu coloquei da experiência. Não é lunática, não é fora de lugar a reflexão de que o preto de pele clara, não é fora de lugar essa reflexão,
que ele foi apropriado pelo racismo e que ele cumpriu, historicamente, funções bastante ambíguas no que diz respeito às relações raciais. Essa é uma reflexão que a gente tem que encarar de frente. E dá para fazê-la sem necessariamente incorrer no conceito como colorismo. Mas a gente não pode negar a experiência também. E aí eu citei, por exemplo, lugares onde essa reflexão há muito tempo é colocada, né? A gente sabe que, como você diz, certamente, Anderson, a questão do racismo, né, o racismo enquanto ideologia, enquanto conjunto de práticas materiais que organizam as relações fenotipizadas, digamos assim, se apropria muito bem, distorce muito bem a identidade do indivíduo negro de pele clara, tem identificações aí que não são compulsórias, mas que são construídas, tem um jogo duplo mesmo, que não vou dizer que é mais fácil, porque eu não acho que isso tem... não é fácil, psicologicamente, inclusive, né? Do ponto de vista da saúde mental. Esse lugar que o preto de pele clara ocupa está sempre entre parênteses, né? Está sendo sempre manipulado ao bel prazer da branquitude e de alguns pretos que não refletiram bem sobre a branquitude e constroem o estereótipo do supernegão. Então, eu não quero descartar. Quando surge a discussão sobre esse preto de pele clara, seja lá qual nome a gente coloque a essa discussão, ela tem lugar, e é isso que talvez a gente tenha até perdido aqui pela crítica ao conceito, e eu gostaria que a gente não perdesse, tem lugar essa reflexão. Então, quem se beneficia com ela, né? Por exemplo, e aí vocês colocam muito bem, e eu quero ir além, tem sim quem se beneficia, inclusive dentro do movimento negro, né? Não é de agora que eu, você e outros pretos de pele clara, e aí isso vai ser entendido como recentismo, para quem quiser entender assim, obviamente, né? Tudo pode ser palavra na boca dos outros, quando colocadas, são fáceis de serem distorcidas. Não foi uma ou duas vezes que você teve a sua fala colocada entre parênteses, porque você era preto de pele clara, e essas pessoas não eram neoliberais necessariamente, não, viu? Para a gente entender que essa discussão ela é antiga. E nesse processo de construção da identidade, e todas elas são definitivamente construídas e de certa forma, anárquicas, né? Você escolhe o elemento que você quer para compor essa identidade, indivíduos se colocaram aí, né, nesse vazio de matéria, nesse vazio de possibilidade de estar no mundo branco, como gostariam de estar, mesmo que inconscientemente, né? Nessa impossibilidade de ter a branquitude, se construiu também, muitas vezes, um discurso da negritude que não escorraçou, mas que não foi muito, diria eu, não foi muito delicado, não foi muito analítico com essas pessoas pretas de pele clara, né? E tem várias situações que a gente poderia descrever aqui, mas que não cabem, não por nada, mas para não tomar muito tempo. Então, quem ganha com isso? Ganha tanto a branquitude, porque se perpetua, mas também ganha, sim, setores de movimento teórico, de movimentos políticos, movimentos negros, sejam teóricos ou políticos, que têm nesse princípio o princípio de uma distinção. Então, nesse grande processo de construção da identidade racial, tem não só esses elementos que você reporta, e eu acho que todos esses elementos cabem, né? Você pode se chamar, sei lá, do que você quiser. Para mim, o alemão lá no Rio Grande do Sul, que busca a sua referência, é tão caricatural quanto, e tem lugar tudo isso, né? Para mim, esse não é nem um grande problema. Mas a construção do fenótipo pela negritude, do fenótipo do preto, do típico do preto, né? Ela representa um ganho, sim, no universo onde os capitais que se ganham são muito restritos para a pessoa preta. Então, já que eu não posso ser o branco que, de repente, eu gostaria de ser, né? Já que eu não posso usufruir desse mundo branco, que eu não quero desconstruir radicalmente, eu construo o avesso desse mundo branco, o mundo preto, onde não cabe todos os pretos, cabem alguns mais especiais. Os pardos não cabem. E aí eu vou concluir para não me estender demais. E aí eu me valho de uma experiência de desconfiança que existe, que é histórica, é essa que eu não quero perder de vista, tá certo? Existe sim essa experiência racial de um preto de pele clara que transita
manipulado pelo racismo entre diversos mundos ao bel prazer da branquitude, só que eu me valho dessa experiência para petrificar e não para superar essa experiência, né? Então, na minha construção de identidade não cabe o preto de pele clara. E quem está se beneficiando disso? Está aí, né? Quem está se beneficiando. Não só os teóricos novos e negros que se identificam com ideologias mais liberais, mas também muita gente da velha guarda, né, que fala de um outro lugar, que não necessariamente esse. Então, eu acho que a gente pode tentar também não descartar essa experiência que é ambígua mesmo, né? Ao ouvir isso, Marcos, eu acho que resumiria assim, do tipo, a questão não é o que é o colorismo, mas o que quer o colorismo, né? O que a gente quer com isso, né? Quando esse conceito, esse quase conceito, ou essa ideia, ela é cunhada, levantada e posta, né, na mesa, a questão se torna: o que a gente quer com isso, né? O que quer? Qual a finalidade disso? E eu vejo que nessa discussão há pessoas que defendem, e com argumentos, né, razoáveis, de que é importante a gente ter em mente isso, o colorismo, para conseguir enfrentar o racismo. E outra perspectiva é de que o colorismo, melhor, é importante que a gente tenha visto o colorismo para enfrentar o racismo e até mesmo para poder fazer políticas públicas étnico-raciais que sejam de acordo com a realidade dessa população. Então, tem esse viés. Outro viés é o de que o colorismo acaba por rachar, né? Rachar uma certa unidade que já havíamos construído, né? Nós, enquanto pretos. Então, é um debate, é justo, né? Esse debate, assim. E aí, quando eu pergunto o que é o colorismo, aí eu acho que ele pode querer muitas coisas, né? Enquanto ferramenta, depende da mão de quem esteja essa ferramenta. Na mão de quem está essa ferramenta, sabe? E ela está sendo usada para quê? Porque para mim é isso, né? Os conceitos são ferramentas, né? Esse quase conceito aí que está se construindo é uma ferramenta. Eu vejo pessoas muito bem intencionadas, né? Que podem, né, usar essa ferramenta, que querem usar, por exemplo, para as bancas de identificação, tal, e eu não tenho dúvida nenhuma, né, que é utilizado com boa intenção, né, com muito boa intenção. Mas a gente também sabe, como vocês já apontaram aí, acho que Marco já apontou, como também muitas vezes é um conceito, no caso uma ferramenta, utilizada por bastante conveniência, né? Para quem quer dizer que tem mais autoridade para falar sobre determinado assunto porque é mais preto e por aí vai, né? Então, a questão toda não, mas eu acho que é uma questão relevante, é essa aí, né? Para quê? O que é que se quer com esse conceito, né? Nem propriamente o que esse conceito diz, mas o que é que você quer com esse conceito? Por quê? Está se punhando ele, por que está jogando na mesa agora? E o que eu acho que muitas vezes o que não é medido, e a gente viu isso porque a gente discutiu também com pessoas que trabalham em bancas de identificação, são as implicações disso, né? Nosso amigo aqui, o outro irmão, que era para estar nesse debate, Marros, eu acho que quando a gente começou a debater um pouco sobre isso, ele começou a pesar um pouco mais, e as implicações, que talvez não, a longo prazo, talvez não tenha pensado sobre isso também. Então, acho que é por aí um pouco. Eu acho que a ideia, Cleison, é perguntar qual é o colorismo é um conceito, é uma ideia, sei lá o que seja, para poder denunciar ações de brancos que querem, em alguma medida, se usar do termo pardo para poder se aplicar em certas coisas que
que são políticas de ação afirmativa e políticas públicas para a população negra, eu acho que esse tema é um tema super interessante. Eu acho que aí pode caber. Mas aí caberia com uma série de outras coisas, além disso, né? Eu acho que nesse sentido caberia muito. E aí eu não seria um crítico, eu seria um entusiasta. Pô, beleza, eu só não acho que o termo colorismo é um termo legal, mas vamos trabalhar isso. Porque isso existe de fato. E tem acontecido, inclusive com denúncias, assim, de ter gente de pintar o rosto mesmo, sabe? Tirar foto e passar em banca de identificação. Agora, se você quer usar esse termo com outros interesses, que é o que vocês, Cleison e Marcos principalmente, e Marcelo, que deu a tônica, já falaram, aí é o tiro do pé que eu estava falando lá que eu falei lá no começo dessa live. Porque não interessa. Para que você quer fazer diferenciação por gradação de cor? Para poder dizer que eu sou mais claro que você, então eu tenho mais privilégio que você. Entende? Nesse sentido, eu sou absolutamente crítico a essa ideia. E isso se tornar uma categoria dentro dessas premissas é absolutamente perigoso. E eu vou fazer a crítica e eu vou ser radicalmente contra isso com todas as forças possíveis. Agora, se a gente quiser tratar colorismo dentro dessa perspectiva que eu falei, de denúncia, show de bola. Eu só acho que o termo é absolutamente fora do tom, é fora do tom da nossa realidade aqui. Fora do tom é ótimo, né? Fora do tom pegou. Pois é. O que Marcos falou aí, acho que assim, é importante resguardar esse lugar de que não está havendo pelo menos aqui nesse debate, um apagamento, vamos dizer assim, dessa trajetória que você bem colocou do lugar do mestiço, do mulato na história, né? Desse jogo, dessa ambiguidade, tudo isso que você colocou aí. Não é isso. Agora, um ponto que você trouxe, que eu acho que é importante também, é que essa discussão ela tem um viés de disputa de poder também, né? De lugar de fala, de se ter alguns privilégios em relação ao negro de pele mais clara, né? Ao mesmo tempo que se diz que o negro de pele mais clara ele pode fazer a passagem, você já está tentando assegurar o seu lugar enquanto preto raiz, vamos dizer assim, né? A ponto de você chegar e dizer que existem clarinha de turbante ou clarinho de black power, né? Então, são situações que a gente vai ter que lidar, e aí é onde entra essa questão das implicações políticas desse termo e dessa, vamos dizer assim, dessa retomada desse debate, né? Para mim, me incomoda muito se fazer essa discussão no atual contexto, onde, de certa forma, se deveria fortalecer essa questão de identidade, vamos dizer assim, trazendo o pardo mais para a discussão, entendeu? E, de uma certa forma, acaba afastando quando você faz esse tipo de defesa, né, dessa questão da gradação. É como se o pardo, que tem os números estão aí, né, nos presídios tem os assassinatos são em cima, a maioria dos mortos são pardos, né? Quem está preso também, você tem uma quantidade significativa de pardos lá dentro que faz com que esse número de negros seja alto. Então, é um debate que a gente precisa fazer com cuidado para não estragar uma luta que foi feita a duras penas, né? Então, minha preocupação fundamental é essa. A gente precisa ter um debate que procure resguardar essa identidade, né? Fortalecer essa identidade negra, seja ela de pele mais clara ou de pele mais retinta, mais escura. Sacou? Então, acho que perfeito. Esse é um caminho. Não, perfeito, não queria te cortar. Vá? Você... Parei. Eu acho que a gente caminhou aqui no sentido muito interessante, viu? Porque agora a reflexão que já está aqui, né? Pontilhada, mas Cleison colocou lá no começo, política pública, ela se torna talvez imperativa, né? E pronto, vamos lá. Já sabemos que tem uma galera aí que se apropria dos números, que bancou e trouxe para si a categoria do IBGE como se fosse ontológica, mas não é. Vamos lembrar que se você tira do IBGE pardo, fudeu. Cadê? Acaba, some. Ele vira preto ou vira índio. Então, a gente pegou aí a categoria, né?
tem gente que se embebe dessa categoria para pegar os números e falar da solidão, que é mais aguda entre pessoas mais pretas, sem um debate interessante sobre saúde mental, inclusive, né, que tem uma incidência... É uma hipótese que eu trago aqui, gente, vocês sabem que é a área que eu me dedico um pouco, e eu tenho uma hipótese, ela não se confirma numericamente, porque está lá, os censos sobre questões de saúde mental e população negra são muito metodologicamente meio anárquicos, você não consegue fazer uma boa comparação, mas para pegar a prevalência, a incidência, né, de sofrimento mental, fala sobre a população negra, mas não internamente quem é pardo e quem é preto, é muito, muito frágil esse tipo de número. Mas eu tenho uma hipótese que ter a sua identidade entre parênteses, que é muito mais radical nesse preto de pele clara, né, é um fator de risco, né, grande para esse tipo de adoecimento mental, porque você tem esse parênteses entre a comunidade negra com a sua mãe, que trata você de forma mais diferenciada em relação ao filho. Quer dizer, existe todo um lugar que a branquitude disputa, né, desse indivíduo de pele clara. Então, sem a gente mergulhar muito nisso, porque não vai dar conta, é pensar como, então, a política pública pode estar sendo deturpada, simplesmente porque talvez a gente não esteja bancando o que pode ser o mais importante aqui, é matar o pardo, não no sentido físico, porque ele já está sendo morto, né, ao largo aí, mas matar simbolicamente, categoricamente ele, né? Os movimentos indígenas têm reivindicado esse lugar com muita delicadeza, inclusive, né, porque sabem que foi uma operação política que o movimento negro fez para tentar organizar a sua luta, então eles não falam sobre matar o pardo, porque sabem que isso politicamente é importante que os dois movimentos possam se unir agora, movimento indígena e movimento negro, mas como nós, nesse sentido, já estamos... fomos nós que operamos o pardo enquanto preto, eu acho que a gente já está no momento de dizer que o pardo tem que acabar, enquanto categoria, né, censitária, e a gente vai permitir que esse indivíduo de pele clara possa pensar sua identidade de uma maneira um pouco mais factual, digamos assim. Porque se ele não é indígena e se ele não é branco, né, pode parecer simplificação, mas eu não acho que seja, justamente porque a branquitude não tem parênteses, né, é universal, ele é preto. E nós pretos precisamos também entender isso, né, e lidar com isso, né, e resolver ao longo do processo nossos perrengues internos aí da forma como a gente olha diferenciadamente, né, as pessoas de pele mais clara. Mas eu acho que é uma hipótese a ser levantada mesmo. Por que não? Brigar agora por uma readequação da categoria pardo no censo, sendo que já mudou tantas vezes, né? Exato, Marcos. Pois é. Marcos, e aí, e só um parênteses, rapidinho, e aí nesse cenário, quem se dá bem mais uma vez é a categoria branca, o branco, porque acaba rolando essa disputa, essa briga dentro dessa categoria, e agora essa maldita palavra que surgiu aí, pardo intergrupo, que eu não sei que desgraça é essa, entendeu? Mas é uma questão que a gente precisa discutir, pô. Enquanto a gente fica nessa discussão fratricida, o branco tá de boa, porque ele continua intocável e continua podendo ser pardo quando quiser, sacou? Principalmente na hora de acessar as políticas de ação afirmativa. Eu acho que é Grada Quilomba que fala, né, que a mulher negra é a mulher negra. A mulher branca é uma mulher. É Grada que fala, né, Marcos, isso? Aí, nesse sentido, cabe essa... Fanon, né? É Fanon, o Fanon dela. Cabe isso que o Marcelo falou. E eu digo mais, eu sou absolutamente a favor disso. Porque quando você... Eu sempre achei isso meio uma aberração do ponto de vista conceitual, colocar pardo e preto. Porque você categoriza por cor e não por raça, né? E aí, nessa categorização do pardo, é o cinza, né? Entre o preto e o branco. Ou entre o preto, branco e o indígena. É o elemento cinza. Então, você escapa de tudo e você pode ser tudo, né? Você escapa da categorização,
mas você pode ser tudo, porque você está ali naquele elemento mais cinza dessas gradações de cor. Mas quando você tira isso se impõe a você. O que é que eu sou? Quem é, sabe. Foi o que eu falei, o indígena sabe que é indígena. Se você é negro, você sabe que é negro. Se você é um branco que está usando a categoria pardo para poder se dar de bem em relação a alguma política pública, você é colocado na parede para poder assumir aquilo que de fato você é e você sabe que é. E as pessoas vão olhar para você sabendo que você é isso. Isso é um ponto. Outra coisa, estabelece também para a gente aquilo que eu falei lá no começo, e talvez de uma forma até um pouco mais apaixonada. A gente precisa entender o que é que a gente quer de projeto, sabe? Entender de projeto. Qual é o projeto que a gente quer? É um projeto que é aliado a essa perspectiva capitalista neoliberal. A gente quer um outro projeto que é um rompimento disso tudo. A gente quer se aliar a outro projeto que rompe a isso, mas com outro nome do tipo socialismo, comunismo, o que seja. A gente quer fazer um nosso, a gente quer se contrapor o que está aí. A gente quer fazer uma coisa descolonial, decolonial, anticolonial, o colonial que seja. O que é que a gente quer? E o que é que o colorismo faz parte dentro desse projeto? Ele interessa em que sentido? No sentido de fazer essa denúncia ou no sentido de fazer essa gradação de cor a partir dessa distinção, da tal da pigmentocracia? É isso que eu particularmente estou pensando aqui, acho que é uma pergunta importante a ser feita. Pois é, né? A história é uma ferramenta, né? E aí tem que saber como é que vai usar essa ferramenta, né? E quem está usando e para quê. Eu estava pensando nessa coisa, outro dia eu escutei Krenak falar, né, sobre alguém questionou a ele, mas e aí aquele descendente de indígena da favela que está lá como pardo, tal, ele é indígena? Aí Krenak falou assim, bom, a pergunta é, tem uma cosmovisão indígena ou com relação ao sertanejo, né, aquele sertanejo que é, né, tido muitas vezes como pardo e também que de repente tem raiz indígena, isso, aquilo. E aí a pergunta que faria, né, tem aqueles que faria, tipo, mas essa pessoa, ela lembra quem ela é? Ela lembra de onde veio? Essas questões assim, né, que foram questões, todos nós lembramos aqui quando começou o processo de quilombos, e tem um documentário, nossa, acho que foi o primeiro documentário sobre quilombos da Bahia, acho que o nome é Quilombos da Bahia, em que várias comunidades perguntavam lá, tal, aquela comunidade quilombola, não, não sabia nem o que era quilombo, né? Eu Então, sei o que é a gente... quilômetro. Eu sei o que é quilômetro. Lembra disso? Pois é. Então, um conceito, né, que a gente foi construindo, instrumentalizando a nosso favor. A questão do colorismo é um conceito potente, que o conceito de quilombo acabou aí se apresentando como um conceito potente. A gente conseguiu, com isso, ter implicações e políticas públicas, né? Então, o que eu fico me perguntando um pouco sobre o colorismo é um conceito que vai nos beneficiar, né? A pergunta que, na verdade, a Ança acabou de fazer também, enfim. Eu estou vendo aqui a Rita Dias, que é minha amiga, colocou, né? Minha avó ensinava, escapou de branco, preto é. É ótimo isso aí. Eu acho que. Vamos lá. Vamos tentar interagir um pouco com o chat, pessoal. Deem uma olhada aí no chat de vocês também, para vocês querem comentar alguma coisa. O pessoal está participando bastante aqui no chat. Diga, Marcelo. Ah, não? Bom, então, eu vou pegando algumas coisas aqui. Unidade na diversidade precisa ser construída. Respondermos. Quer comentar, Anderson? Jairo, sabe quem que fala isso? É um debate que a gente tem no grupo de amigos sobre essa coisa desse ensino nosso, né? Esse ensino baseado
numa filosofia, numa praxis ocidental. E uma das grandes questões de quem faz a defesa de que é preciso entender esse processo para poder retorcer ele é de que grandes autores não brancos também leem essas pessoas e retorcem esses conceitos dessas outras pessoas e fazem coisas novas. Outro dia eu ouvi de que Attila Mbembe, ou Attila Mbembe, era eurocêntrico porque citava autores europeus. Sabe? E isso que Jairo falou é Hegel. É Hegel. Aí o que é que a gente faz? Vamos retorcer e transformar em algo nosso. A unidade na diversidade. Qual é a unidade que a gente quer? A unidade tratando o colorismo como um elemento que divide? Ou um elemento que faz com que a gente faça a crítica e a gente denuncie práticas absolutamente racistas dessa branquitude que a gente está atacando, desse racismo que a gente está atacando, de pessoas que não são negras, mas que querem se valer do elemento pardo para serem negras, tanto do ponto de vista esotérico, entre aspas, até do ponto de vista de política social, de política pública. Essa que é a grande questão. E aí não é uma discussão deles contra nós. É uma discussão que a gente tem que fazer entre a gente. Porque, pelo que a gente percebe, e pelo que eu percebo, o colorismo é algo que está sendo muito mais discutido entre a gente. E se está discutindo entre a gente dentro dessa perspectiva da gradação de cor, eu acho absolutamente perigoso. Eu acho que essa unidade tem que ser... ela tem que se valer por outros elementos que não essa está sendo discutida entre a gente por enquanto. Logo, logo, os oportunistas aí vão pegar... que para torcer isso aí contra a gente, cara, é fácil demais, né? Sejamos francos, que isso aí é uma bala na agulha para você atacar políticas públicas, políticas sociais, potente. Então, é uma coisa meio assim, ou a gente pega isso, né, essa ideia, as coisas pela unha para falar, não, vai ser do nosso jeito, o entendimento é esse, deve ser assim, assim, assado, né? Acho que vai acabar tendo uma disputa de narrativa, que é um pouco como a disputa, como eu coloquei, a questão do quilombo, do conceito de quilombo, porque quando sai aquele filme, um senhor lá, né, quilombola, falando que é quilombo, que não se identificava, não se identificava, que não sabia nem o que era quilombo, aquilo ali, vocês devem lembrar disso, também foi muito usado contra as políticas afirmativas, para dizer, vocês estão inventando coisa. É que a gente já superou isso, ainda bem. Mas, assim, na época, isso foi o maior rebuliço. E eu lembro muito bem de professores aí, professores de vocês, aí, sobretudo, das ciências sociais, né, colocando essa questão para atacar as políticas afirmativas, para dizer que a gente está inventando, para dizer que esse negócio de identidade não existe, né, que virou moda de desconstruir identidade e tal. Aí, para quem gosta de Sartre, aí, se anima com essas coisas do vazio, né, que é um preenchimento. Aí pronto, aí foi essa onda aí. Mas foi muito usado, né? E ainda bem que os movimentos negros conseguiram fazer uma narrativa em torno do conceito de quilombo que foi boa para a gente, foi interessante, que repercutiu bem, que teve boas implicações. Mas no início, essa narrativa aí ficou aquela disputa, né? Aquele combate. E não foi fácil. Assim, eu julgo que não foi uma coisa fácil, porque várias vezes cheguei em debates das pessoas usarem aquela citação aí daquele filme, vejam só, velho, são fragmentos, mas na boca do inimigo é um inferno, para chegar e desconstruir qualquer coisa que a gente está fazendo. Só para ilustrar a frase correta daquele filme, o cara pergunta, né? Você sabe o que é quilombo? Aí o senhorzinho responde: quilômetro? Eu conheço o metro. Ele fala isso. Eu conheço o metro. Mas, assim, pegando essa questão do colorismo, na boa,
para mim é uma causa perdida. Eu acho que não tem o que disputar esse conceito, não. Para mim é jogar no lixo mesmo, de verdade. Jogar no lixo porque não tem, politicamente ele só tem, sabe, aquela coisa que você sabe que vai dar merda. Quando você olha, vai dar merda? Vai. Entendeu? Porque ele tá entrando numa questão que ele está dando brecha para desqualificar a política pública, sacou? Esse, para mim, é o principal problema dessa discussão. Retomar isso é um retorno desnecessário a uma discussão que já tinha, de certa forma, sido superada, sacou? Então, quando você vai fazer essa gradação dentro desse nosso contexto, é tiro no pé, é prejuízo. Então, sinceramente, não é algo que esteja em disputa, até porque a gente não tem esse alcance todo para fazer isso, né? De disputar esse conceito, até porque eu não, sinceramente, para mim é jogar no lixo mesmo, sabe? Eu parei de usar aquela bermuda do início da discussão nossa e joguei fora. É a mesma coisa, sabe? Não tem o menor sentido a gente tentar disputar um conceito que já nasce. Marcelo caiu, se empolgou, caiu. Foi Deus. Foi Meu Deus. Meu pai disse que. Tem Meu, tá picotando, Marcelo. Meu pai é dialético, né? Ele diz uma frase, acho que essa frase é de família, eu nunca vi ninguém dizendo. Que o espinho, quando tem de furar, já traz a ponta quando nasce, né? Então, no dizer de Marcelo aí, o colorismo é o espinho, né? Ele já disse que vai furar e tal. Bom, a gente está aqui com 1 hora e 8 minutos de live. João colocou uma pergunta aqui. Essa aqui eu gostaria de comentar, vocês podem ir emendando também. Gente, se vocês quiserem colocar perguntas só para eu diferenciar, porque eu já coloquei vários comentários, bota interrogação, porque aí eu assimilo melhor. Mas a gente está postando aqui as frases de vocês, tá? A gente criou o par da branquitude. É a branquitude, né, que criou. O lance da branquitude, eu fico... essa via de várias mãos, que é a branquitude, é que o mundo branco, entendido assim, né, ele é um desejo até dos brancos, né? Nem os brancos desejam o mundo branco, com a diferença que eles podem ser autênticos nesse sentido, né? Mas eu acho que é um movimento da branquitude que como todos os movimentos da branquitude, foram apropriados por nós, né? E em algum momento nós endossamos a categoria, de certa forma, né? E aí o Krenak é muito bom quando diz, com razão, que essa operação conceitual de pegar a palavra negro e entendê-la como a soma do pardo mais o preto foi um movimento, talvez dentro do processo dialético de construção da luta, importante em algum momento, mas que agora talvez já possa ser superado, né? Eu acho que nossa discussão está canalizando um pouco para esse sentido, de entender essa contribuição. Porque talvez, sempre colocando esse talvez, eu não tenho realmente certezas em relação a isso. Se não houvesse essa possibilidade do pardo, enquanto categoria, compor um filão de luta do movimento negro, talvez uma pessoa como eu não tivesse nem entrado no movimento. Vindo do lugar de onde eu vim, de como essa vivência da racialidade estava ali, naquele lugar, né? Muito parecida com a desse senhor do Quilombo, né? Que, por estar absolvido pelo seu universo negro, nem o conceituava enquanto tal. Então, para mim, ser negro não era um problema por um motivo. Era tudo tão preto, do meu ponto de vista, embora racializado pela branquitude, mas era tudo tão dominante assim, que nunca senti a necessidade de me organizar entre os negros, porque estava ali, estava dado já. Era a vida, não era outra coisa. Então, nem me pensava como tal. Eu acho que a possibilidade da categoria pardo talvez tenha permitido que, em algum momento, pessoas como eu participassem desse movimento. Agora, eu estou falando aqui pensando uma coisa com vocês, que é mais uma instância de delicadeza, né? Já que eu até falei assim de delicadeza aqui hoje. Uma coisa é a Bahia, Salvador. Mas quando você vai para o interior de Pernambuco, por exemplo, né?
E aqui eu estou retificando até o que eu disse, sem problema algum. O raciocínio se faz pensando, né? Nada disso aqui é planejado, a gente é freestyle. Se você chegar já com a ideia de negro pá, na cabeça e pronto, eu não sei que tipo de aderência e que tipo de impacto isso tem. Então, vamos pensar nas estratégias que elas são regionais, o Brasil é grande pra caralho, a Bahia é muito grande, mas quando você fala de Salvador, fala do Rio, né, pega esses dois lugares, mas sobretudo de Salvador, é muito mais inteligível você já partir para o debate falando sobre o negro. Quando você desloca esse eixo de uma cidade como Salvador, que nem é a mais negra do Brasil, numericamente, mas é a mais africanizada, sem sombra de dúvidas, do Brasil, quando você sai desse eixo e vai para um eixo de um outro lugar, eu não sei exatamente que tipo de operação política esses movimentos negros precisarão fazer para que esse preto de pele clara se entenda como negro. Mas é isso. E aí é massa você tocar nesse assunto, porque tá aí. O colorismo, se ser negro, como você está colocando, tem uma questão aí que é bastante provinciana e regional. O colorismo, então, nossa, é que coisa mais provinciana e regional e paroquial, digamos assim, do que o colorismo. É demais, velho. É paroquial demais, assim, né? Para operar como conceito. E aí é aquela coisa que a gente vai ver no Rio Grande do Sul vai ser uma coisa, em São Paulo, e por aí vai, no Nordeste todo, na Bahia, no interior, e muitas vezes a gente fala muito da Bahia do ponto de vista aí de Salvador, do Recôncavo, né? Fala como se fosse toda a Bahia, a capital, acaba absorvendo tudo. É uma desgraça, né? Porque fica tudo realmente puxado para a capital, para Salvador. Fala Bahia, a Bahia é Salvador. Aqui mesmo no interior, estou falando de Feira de Santana, a gente falava assim, bora para Bahia. Bora para Bahia. Para ir para Bahia, para ir para Salvador, velho. Então, mas quer dizer o seguinte, né? O colorismo é muito, a ideia é muito provinciano e paroquial. Então, isso para operar, né, em políticas públicas ainda é mais difícil do que isso que a gente conseguiu aí para operar com relação ao pardo, o negro, né? Eu considero. Então, até se fosse para operar isso aí de uma forma mais decente, teria que é preciso haver um esforço muito grande. Se a gente quiser fazer isso, né? Ou pode simplesmente descartar, como o Marcelo diz o tempo todo aí. Mas vale dizer que Marcelo até fala assim, não sei para que desgraça a gente vai discutir isso, não sei por que isso tem que ser tema, vamos discutir outra coisa. E a gente está aqui, né? Teimou com o Marcelo e tal, porque também aconteceram outras coisas que a gente foi vendo, né? Publicações tal, que acabaram reforçando a ideia de que, olha, não dá para a gente fechar os olhos e não discutir, a gente vai ter que discutir assim, esse negócio aí. Mas, enfim, né? É uma parada paroquial demais. E o engraçado, né, Cleison, Marcos e Marcelo, é que a gente está aqui. Marcos pontuou uma coisa muito interessante. Salvador não é o lugar com mais pessoas negras do ponto de vista bruto, vamos dizer assim. São Paulo tem muito mais. Mas a gente, com certeza, é o lugar onde tem mais essa ideia de africanidade, né, em relação a muitas outras capitais. E a gente aqui, desse lugar que a gente pode ter, entre aspas, esse privilégio de dizer que estamos mais próximos dessa essência. A gente está perguntando de que negro a gente está falando. Essa pergunta de Lídia é muito importante. O que é ser negro mesmo? Eu não sei te responder. Não sei te responder. Porque se a gente for falar do ponto de vista de categoria, que é o que eu estou tentando falar, do ponto de vista da categoria, a gente é uma soma de várias coisas. Várias. Porque, no fim das contas, a gente é desterritorializado, né? Então, a gente tem que refazer essa identidade a partir de outro território. E não necessariamente dialogando com ele. Aí eu estou falando de nós que somos da cidade, que é diferente do pessoal do interior, que Marcos bem coloca, e que eu acho que é um ponto interessante. Mas se a gente for falar a partir da experiência,
essa fala de Marcos é interessante, né? De você perguntar quem as pessoas que estão nos rincões do país, se elas são aquilo que a gente olha e a gente percebe delas, né? E digo mais, em outras capitais, principalmente do Centro-Sul, né? Espírito Santo, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, desses lugares onde você tem uma incidência de população negra, como é que elas se enxergam naquele espaço? Que espécie de negritude, vamos dizer assim, elas estão exercendo? É difícil, é complicado. É uma questão que a gente chama de ontologia, né? Que é a ideia do ser. Quem é esse ser negro? Eu acho, e aí é uma visão absolutamente dessa do freestyle que Marcos falou, trazendo um pouquinho o Fanon, e eu posso estar errado, isso é uma possibilidade muito factível, mas trazendo o Fanon, eu acho que o que é ser negro, eu não sei, mas a gente está desenvolvendo esse ser negro. Só que a gente tem que romper esse ser negro pautando um branco como fundamento. Essa coisa do mundo branco, e aí trazendo o termo que Marcos colocou, para poder fugir do termo branquitude, falar do mundo branco. Desenvolver esse negro como categoria, mas sem ter como um futuro à vista esse mundo branco. Aí, de resto, é só piração, só brisa. E eu não sei realmente te dizer do ponto de vista prático. Ser negro pode ser um tema de debate. E eu não acho que é pueril, não. É um tema interessante. A gente vai brincar, ironizar, mas também buscar coisas. Eu acho que está aí, tá na tela. Nessa oportunidade, eu conto para vocês a minha viagem lá, desse teste de DNA, né? Como isso é interessante, ao mesmo tempo é vazio, né? Para pessoas negras. A gente pode dialogar. Gente, temos aqui 1h16. Eu acho que seria interessante já a gente falar no sentido das conclusões. A gente até brincou um pouco sobre a possibilidade de darmos dicas aleatórias, uma espécie de quadro dentro do nosso debate aqui. Dica de qualquer coisa que você queira falar, não é só tema relacionado a, enfim, questão racial. Então, eu acho que poderia ser por aí, pode ser? Eu passo a palavra, vocês falam e finalizam e dão as dicas. Então, deixe eu dar a minha ideia aqui e a minha dica já, tá? Eu acho que o debate foi interessante mesmo. Eu confesso que preciso ainda estudar mais sobre o colorismo, né? Eu ainda sou old school, assim, ainda estou tentando entender a miscigenação enquanto conceito, tentar entender a ideia de mestiçagem. Ainda estou lendo os clássicos, né? Nesse sentido. Eu acho que ainda tem alguns que eu preciso ler. Mas eu acho que o debate daqui, eu vou assistir depois, possibilitou abrir links e talvez algumas agendas políticas, a gente não inventou, mas algumas agendas políticas que possam ser mais pormenorizadas, tá? Então, é isso sobre o debate. E já deixando a dica aí, né? Eu queria deixar uma dica para vocês, gente. Eu ia falar sobre o choro, porque antes de ontem foi o dia do choro, mas eu sou rebelde comigo mesmo, e eu assisti um documentário que eu queria indicar, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar. Está aí nesses streams da vida, eu não vou dizer o nome porque eles não pagam, não vão pagar, a gente não vai ganhar nada com isso, mas se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão descobrir. É muito interessante, né? Fala sobre uma cidade pernambucana, por isso que eu me lembrei de Pernambuco, Toritama, né? 20% do jeans nacional vem de lá de Toritama. Tá? E mostra como esse lugar do interior, do Agreste, ele tem sua rotina toda reconfigurada a partir dessa lógica de produção trabalhista, digamos assim, né? Industrial ou semi-industrial. E como a ideia de tempo é toda reconfigurada a partir disso. Né? Não é um grande documentário, mas é bem interessante, principalmente porque ele traz uma coisa que eu não tinha visto nos documentários mais recentes sobre esse tema do trabalho, que é a ideia do eu empreendedor, né? E dos indivíduos ali, pela primeira vez, no meu entender,
que eu vi, pelo menos, reivindicando para si não estar inserido numa relação de carteira assinada, que sempre foi um sonho dos trabalhadores brasileiros. Então você tem ali o cara dizendo que não está afim não, que o negócio é trabalhar para si mesmo que ele tenha jornadas de 14, 16 horas. Então eu recomendo para vocês e acaba a minha fala por aqui. Eu, pegando o gancho da fala de Marcos aí, primeiro eu queria dizer que esse tema eu não queria falar, não é que eu não queria falar, é porque eu tenho ficado impaciente para algumas coisas, né? Tem algumas coisas que têm me irritado profundamente, e esse é um dos assuntos que me irrita por tudo aquilo que a gente já debateu aqui, né? Tá pegando e então por isso que na verdade é porque eu não gosto de nada que fique comparando desgraça e isso sirva como um valor de diferenciação, sabe? Ah, eu sou mais fodido do que você. Isso me irrita profundamente e eu sinto um pouco disso nesse debate que está subjacente a essa discussão sobre colorismo, né? Por isso daí a minha irritação com isso. No mais, eu queria dizer que com o passar do tempo a gente vai ficando um pouco mais à vontade com esse instrumento aqui, né? Então já fica um pouco mais solto, já dá para fazer uma brincadeirinha, dar um palavrão, vai aumentando, viu, gente? Se prepare. Então, eu queria agradecer quem está assistindo agora, agradecer meus irmãos aí, Marcos, Cleison, Anderson, pelo debate que foi muito bom, né? Estou satisfeito. Vou demorar um pouco de dormir por causa da adrenalina, eu sei, desse momento. E dica, Marcos, para essa semana que se inicia, vamos nos manter vivos. Eu acho que essa é a dica mais importante que a gente tem que ter aí, nesses períodos sombrios em que a gente está atravessando, Covid, como parafraseando o Caetano, né? Sei que um dia vou morrer de fome, de bala ou vírus, né? É o cenário que a gente tem enfrentado aí, então vamos nos manter vivos, né? Que é isso, a minha dica é essa para essa semana. Tá? Um abraço, obrigado, beijo. Marcelo sendo Marcelo. Não mude não, Pivete, não mude não. Pois então. Bom, a gente está na terceira live. Então, em algum momento, o palavrão vai fazer parte. Eu ainda tô nesse processo de tentar fazer com que minha fala seja mais fluida. Porque é difícil. Eu espero que a galera tenha entendido, senão eu vou tomar cuidado para poder ser um pouco menos prolixo, né? Mas é isso, a gente vai mantendo e vamos ver se a gente consegue fazer sucesso, porque o negócio agora é ser influenciador. Esse negócio de ser professor não tá com nada não. Mas... Você acabou de passar no concurso, miserável! Ô, rapaz! Deixa estar. Vou dar aula para uma famosa aí, né? O Bozo que ouviu, viu? Gente, eu tô brincando, hein? Isso aí pode ser colocado contra mim no tribunal, né? Mas, enfim, a dica que eu vou dar é uma dica de um livro. Eu não terminei esse livro, infelizmente, é um livro que ele é muito bom mesmo. É o primeiro livro dessa autora. É uma ganesa radicada nos Estados Unidos, chamada Yaa Gyasi. E esse livro é um livro chamado O Caminho de Casa. É sério, quem não leu e tem a possibilidade de ler, eu não sei se tem em PDF na internet, mas se possível, se puderem comprar um livro. É um livro muito massa, é um romance que traz uma trajetória que vai desde o período de 1700 e alguma coisa, 1600 e alguma coisa, ainda do período do escravismo ali na Costa do Ouro, até os dias atuais nos Estados Unidos e como essas personagens, as vidas dela vão se entrelaçando a partir dos seus descendentes, até os dias de hoje, assim. E aí ela faz um caminho que vai lá desde a Costa do Ouro e das disputas entre os fantes e os achantes, e a relação deles com os ingleses, até os dias atuais desses descendentes negros africanos nos Estados Unidos. E como as vidas dessas pessoas acabam se entrelaçando de uma forma
que parece que, no fim das contas, aquela coisa, né? Existe um laço, existe um lugar, esse lugar existe, está lá, ele é a referência. E, querendo ou não, por mais que a gente negue, por mais que a gente tente negar, por mais que a gente queira esse mundo branco, existe algum momento dessa trajetória que alguém vai te indicar e vai te dizer que o seu lugar é aquele, e não esse que você pretende. Acho muito interessante, é um livro muito bom. Além disso, a leitura é muito gostosa e é aquele tipo de leitura que você lê o parágrafo e a imagem vem na sua frente, assim, ela se projeta na frente. Desde toda a descrição dela, do processo de captura de algumas personagens até a viagem a viagem e sobrevivência dessas pessoas dentro do navio até chegar no Novo Mundo, que no caso é a costa norte-americana. É um livro que vale muito a pena ser lido, é um livro que, dependendo da leitura, é aquela leitura que você lê, você imagina e você chora. Dessa escritora que eu acho muito sensacional, assim. Ela tem uma forma de escrever que me toca e me faz pensar em escrever dessa forma, assim, de algo parecido, que a pessoa, sabe, leia e crie esses campos imagéticos a partir daquilo que a gente faz. Enfim, é isso aí. Qualquer dia desses eu trago uns death metal muito doido aí que eu tô escutando e é isso aí. Anderson, você emocionou agora com essa literatura, viu, Anderson? Eu fiquei curioso. Me emocionei, Pivete. Fiquei emo, de verdade. Eu tô ligado, eu tô vendo aí você, porra. Se deixar, você resenha a parada, velho. Mas eu fiquei aqui, anotei, cara. Anotei que eu quero ver. E eu vou pegar um gancho aí do que você falou, né? Dentro dessa perspectiva do romance. Eu tenho dito, assim, que eu não sou brasileiro, né? Aí João Vitor acaba comigo, quando eu digo que eu quero criar outros mundos, João Vitor me perturba. Mas aí eu sempre digo assim, rapaz, eu sou descendente de africanos abduzidos nesta terra, nesta alienação chamada Brasil, né? Então, eu acho que a gente vive na alienação aqui. Agora, o que é que eu vou deixar para vocês pretos e pretas que estão nos assistindo? Eu vou pedir para que vocês se olhem no espelho. Só isso. E aí, Marcos, se quiser também jogar aquele som, pode jogar. O espelho que é para olhar é esse aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver. Se olha no espelho. É assim. Só tem alien aqui. Tchau para vocês, boa noite. Joga o som, DJ. Além dos pretos, tiradores julados e outros quase brancos, e tratados como pretos, só para mostrar aos outros quase pretos, que são quase todos pretos. Os quase brancos pobres como pretos. Como é que pretos pobres e mulatos, quase pretos de tão pobres são tratados? Acreditar quem é compreende. O